Aprendeu a engatear, quer correr. Louvado seja Deus. Então é isso, irmãos. Agora eu vou entrar na mensagem. Agora vai entrar na mensagem. Eu comecei a falar, época de festa. Eu estava em casa, preparando isso aqui, essa mensagem. Estava também fazendo essa retrospectiva. Quantas casas nós entramos, nós visitamos esse ano? Quantos lares a Cápsula 2 fez cultos? Foram bastante culto nos lares nós conseguimos realizar para a glória de Deus. Eu não sei, não tenho levantamento de tudo isso aí, quantas casas, mas nós vimos de tudo nesses lares. Vimos casa com opressão, pessoas oprimidas dentro dos lares. Vimos lares que ofereceram cultos apenas de gratidão ao Senhor, só agradecendo ao Senhor. Nós dávamos oportunidade, o dono da casa no final só agradecia ao Senhor por estarem ali ofertando aquele culto. Outros lares em discórdia. Tivemos que ir 2 vezes, fazer culto 2 vezes no lar em que estava quase se dividindo. Fomos lá com alguns irmãos corajosos, fizemos os cultos e graças a Deus estão caminhando juntos para a glória de Deus. Então nós visitamos lares, irmãos. A sua casa já foi visitada? Foi visitada a sua casa? Olha, eu estou na iminência de receber visitas lá em casa esse ano, fim de ano. Irmão. E a gente recebe visitas nessa época, visitas que a gente gosta. Pessoas amáveis, adoráveis, amigos de infância, que a gente recebe com muito prazer e muita alegria. Aqueles que a gente gosta, quer estar junto dessas pessoas. Mas é inegável também que, junto com isso, vem pessoas que nos dão tristeza. Às vezes você não quer receber, mas por força, não recebe. Sua casa é visitada, irmãos. Agora deixa eu falar uma coisa aqui para você. Jesus, ele nos ensinou, quando nós entrarmos nas casas, declarar paz nesses lares. Declarar paz sobre o lar. Também prometeu que sua bênção iria alcançar toda a família que nos recebesse. Se não nos recebesse, nós sairíamos dali. A Bíblia diz, Jesus enviando os seus discípulos de 2 em 2, ele falou isso para eles. Olha, se não te receberem, sacode até o pó das suas sandálias, sacode sobre a cidade. Mas se te receber, é bênção dobrada. Jesus nos ensinou isso. O Novo Testamento, deixa eu falar aqui com os irmãos, o Novo Testamento, ele relata 12 casas que Jesus visitou. Claro, está no Novo Testamento, eu entendo que ele visitou muito mais, mas ele mostra 12 lares, 12 casas que ele visitou no tempo, no terreno, no ministério terreno dele. Visitou 12 casas. Tá? E cada casa dessa que ele visitou, ele sempre deixou alguma coisa lá. Quando eu falo que nós receberemos visitas no nosso fim de ano, nas nossas casas, essas visitas sempre deixam alguma coisa, né, gente? Bagunça, despesa, esquece uma roupa, esquece um cabo de celular, esquece alguma coisa. Mas Jesus, ele entrava nas casas e deixava alguma coisa que aquela casa estava precisando, porque ele chegava e identificava qual era a situação que a família estava vivendo e ele abençoava aquela casa. Simplesmente pela presença dele estar ali, ele deixava uma palavra de paz sobre aquela casa. A nossa reflexão nessa noite vai ser em cima disso. Jesus já esteve na sua casa? Ele já esteve na sua casa? Se sim, o que ele encontrou lá? Porque uma coisa que eu quero que tu entenda, que nós venhamos a entender nessa noite, é que se ele bater a porta, devemos abrir a porta da nossa casa para ele.
Ele vai bater a porta da sua casa em qualquer momento. Tem gente que gosta de receber visita. Eu gosto de receber visita. Gosto de ver pessoas dentro da minha casa. Pessoas que agradáveis, que é do meu convívio. Eu gosto de pessoas dentro da minha casa. Agora tem pessoas que não são hospitaleiras. Nós estamos aprendendo, né, Diaconisa ali? Só deu uma aula hoje aqui pela manhã, e muito boa, diga-se de passagem, de uma pessoa que não recebia ninguém. Não seja esse o exemplo nosso. Diótrefes era um líder, era um homem, não era um líder. Ele se achava alguma coisa dentro de uma igreja. Ele não recebia nem mesmo o apóstolo João. Não queria receber. Alguém caiu? Alguém dormiu e caiu da janela. Ele não queria receber ninguém. Tem pessoas assim ainda, nesses dias, que não querem receber. E mesmo o irmão que vai lá visitar, olha, irmão, eu vou aí fazer uma visita a você, estou sentindo a sua falta. Não, precisa vir não. Estou bem, precisa vir não. Tem pessoas assim. Mas Jesus, ele foi convidado 12 vezes para estar em algumas casas. Vamos aprender então nessa noite o que aconteceu com essas casas quando Jesus entrou. Amém ou não amém? Amém. Você está disposto a ficar até meia-noite? Amém. Ih, meia-noite só que amém aí. Eita, nós. Claro, se não der para eu falar sobre as 12 casas, são 60 e poucas páginas, eu não vou falar. Vou falar com 2, 3 no máximo. Mas são 12. E cada uma dessas 12, ele deixou algo diferente. Vamos lá à primeira casa, então. Eu quero tratar do texto básico que eu já li com os irmãos. Quer dizer, eu não li, mas eu mencionei, está lá em Lucas 10. Coloca para nós, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 5 e 6. Olha o que Jesus falou. Depois nós vamos para as casas, então. Lá no versículo 5, eu já citei, mencionei aqui esse versículo, ele diz isso aí, ó. Ao entrarem numa casa, digam primeiro, o quê? Ó, o que nós temos que dizer? Na casa do Jean, nós vamos lá visitar o Jean Érico. Está ali, paz seja nesta casa. E o versículo 6? Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. É uma orientação que Jesus está dando para quando nós entrarmos. Claro, ele está falando ali para os seus discípulos, que iam de 2 a 2, façam isso quando entrar numa casa, numa aldeia, num vilarejo, numa vila, façam isso. Mas especificamente numa casa, declare a paz sobre essa casa. Aí, falando aqui, Jesus entrou em 12. Vamos ver a primeira casa. O que ele deixou nessa primeira casa? Está lá no Evangelho de João, no capítulo 2, do versículo 1 a 11. Eu não vou ler todo. Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 a 11. Todos conhecem, é as bodas em Caná da Galileia. Ele não estava naquele casamento? Ele e a família foram convidados. Ali, ó. Eles foram convidados para esse casamento. E o casamento não era num salão de festa maravilhoso. Não era no clube. Não era no clube. Normalmente a festa de casamento era na casa. Era em casa. Eu me lembro, estava olhando isso aqui, estava lembrando do casamento da minha irmã mais velha. Eu era garoto ainda, eu era garotinho de calça curta. Morava na ilha. E eu nem lembro se eu fui no casamento de tão pequeno que eu era. Mas da minha segunda irmã, eu me lembro do casamento dela. Foi para a igreja. Minha mãe foi para a igreja. Meu pai, todo mundo para a igreja. Naquela época fazia junto, cartório e igreja. Foram lá para a igreja do Carmo, no casamento, e eu fiquei em casa. Minha mãe me deu uma ordem. Rapaz, que ordem que minha mãe me deu. Você fica aí. Me lembro disso. Toma conta do bolo. Meu Deus, toma conta do bolo. Bolo feito à mão. Lá batendo o ovo, o trigo, aquela coisa toda, margarina, aquela. Gente, é assim, né? Hoje em dia você vai ali no supermercado ali, compra aquele bolo que é só glacê. Não tem massa nenhuma. Você parte assim, cadê o bolo? É só glacê, como é que é o nome daquele negócio que bota em cima lá? Chantilly, não é isso? Só isso que vem agora, mas naquela época era aqueles bolos grandes. Minha mãe fez, ela fez. Eu me lembro.
A gente distribuindo bolo para o pessoal na rua, lá no Morro do Pérez. O pessoal tudo na rua, os convidados. Quem estava dentro de casa estava, porque a casa era pequenininha, de estuque, não cabia. Então um bocado ficou na rua. Eu me lembro disso. E Jesus estava nessa festa, nessa da minha irmã. Jesus não estava não, porque se separaram logo depois. Jesus estava no casamento em Caná da Galileia, como todos vocês já sabem e conhecem muito bem. Já foi pregado várias vezes aqui. E em dado momento da festa, acabou o vinho. Olha só, acabou a Coca-Cola. Você riu, né? Gostou? Acabou a Coca-Cola gelada, só tinha quente. Acabou o vinho. E agora, quando acaba o vinho numa festa, acabou a festa. Não tinha mais festa, não sei, alguns dizem que era o segundo, terceiro dia, e normalmente a festa judaica era uma semana de festa. Acabou no começo ainda da festa, acabou o vinho. E agora, alguns já começavam a murmurar de lá, outros murmuravam de cá, não tem mais vinho. Acabou a alegria. Alguns dizem que o vinho, aí faz compara, um sinônimo, né? É um agente que traz alegria, alegra a festa, encoraja a pessoa fica extrovertida, rindo, brincando, contando história. Acabou o vinho, acabou a festa. Para os convidados não se retirarem falando mal, alguém vai até Jesus e fala com ele: olha, acabou o vinho. Simplesmente estava falando para ele: começa já a fazer o seu milagre. Faz logo o seu milagre aí, salva esta casa. Porque a alegria indo embora, essa família vai se sentir mal. Essa família vai se sentir derrotada. A festa vai acabar. Aí fica aquela indagação para todos nós. Na sua casa, na minha casa, está passando por esse momento de fim de festa? Se está acontecendo isso, Jesus ele pode trazer alegria de volta ao seu lar, querido. É só você abrir a porta, deixar ele agir, ele trabalhar, entregar a chave na mão dele e falar: Senhor, faz. Senhor, tem liberdade para agir na minha casa. Às vezes nós não queremos isso, porque nós vamos mostrar para Jesus alguma coisa que nós não queremos dentro das nossas casas. Deixa ele trabalhar, querido. Deixa ele agir. Ele agiu no tempo certo naquele casamento. Houve lá a multiplicação, a transformação daquelas 6 talhas de água em vinho, o melhor vinho. Quando Jesus chega, ele faz o melhor na minha e na sua vida. Se era tristeza antigamente, ele vai trazer alegria para você, porque ele quer fazer diferente na sua vida. Vamos lá, a segunda casa? Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 38 e 39. É uma das primeiras curas que Jesus operou. Olha lá, olha quem ele curou, hein? Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. Para onde que ele foi? Uma casa. A sogra de Simão estava doente com febre muito alta, batendo 40 graus de febre. E pediram a Jesus em favor dela. Ora aí por ela. Agora pela tarde, eu estava conversando com a minha esposa, tirei aquele cochilinho dominical, pós o almoço. Não ri não, porque há muitos de vocês tiraram esse cochilinho. Eu tive até sonho, sonhei, meu Deus, sonhei. Estava conversando com a Leila. Olha que sonho, rapaz, que eu tive. Estava deitado, no sonho eu estava deitado. E me chamaram, mas não era minha casa, me chamaram no portão. Pastor. Aí a Laila, minha filha, veio. Laila era pequenininha, no sonho ela era pequenininha. Pai, estão te chamando aí no portão. Quem está me chamando? Não sei não, uma mulher estranha aí. E eu cheguei no portão, olhei. Dá para o senhor ir lá em casa agora? Meu Deus. Olhei no relógio, eu olho no relógio. Mas senhora, eu vou me arrumar, que eu vou para a igreja agora. Não, é rápido. O que está acontecendo lá? Meu filho, não sei se ele está endemoniado. Olha que sonho. Aí a Laila fala assim: não, pai,
é que ele fez pergunta da Bíblia para ela e ela não soube responder. Ele quer que o senhor vá lá porque ele quer fazer pergunta para o senhor. Falei, ah, tá bom. Falei, peraí que eu vou lá passar uma aguinha no rosto e já vou. E já vou. Às vezes tem pessoas assim dentro das casas que você visita, querido. Você vai encontrar pessoas assim, com dificuldades, com enfermidades completamente diferentes. Realidades completamente adversas. Claro que foi só um sonho, mas acontece, já aconteceu na minha realidade isso aí. 3 da manhã, eu dormindo, gritando na minha porta. Não é isso? Pode 3 da manhã, né? Gritando na minha porta. Eu, meu Deus, quem está ali? Ele, ó, estão batendo, me chamando aí. O que está acontecendo? Vou lá ver, a vizinha, 3, 4 casas depois da nossa lá. Falou, quero que vocês vão lá em casa e minha filha está endemoniada. Meu Deus, a essa hora, o relógio, 3 da manhã, tinha que trabalhar às 7. A Leila olhou para mim assim, temos que ir lá. Falei, vamos lá, vamos orar primeiro. Oramos? Meu Deus, que situação nós enfrentamos lá. Ficamos até por volta das 6. Até por volta das 6, Leila ligou ao pastor Jorge, falei, substitui aí que eu estou indo embora, eu tenho que trabalhar. O pastor, não. Já a gente percebeu alguma coisa também. Aí ele falou com a gente. Falou, tem mais demônio aí não. Viram que ele falando comigo aqui? Ele falando aqui, não tem mais demônio aí não. Já foi expulso esse demônio aí. Esse demônio agora aí quer dar show. Enfrentamos isso. Falei, demônio safado, sem vergonha. Pilantra. Depois aconteceu de novo. Foram lá me chamar. Eu falei, não vou não. É tudo palhaçada dela. E era palhaçada. Aquele momento era, mas ela estava com um problema mental. Ela estava com um problema mental. Mas naquele primeiro momento era demônio. Depois ela se usou daquilo ali, se valeu daquilo ali. Eu não vou contar detalhes aqui o que aconteceu, para vocês não deem gargalhadas e acaba o culto. Mas aconteceu algumas coisas lá. Então, a gente enfrenta cada coisa, cada situação que às vezes nos surpreende. Nos surpreende. Jesus, ele entra na casa de Pedro, ele foi lá, ele sabia que a sogra estava enferma, sim ou não? Sabia, porque ele é onisciente. Ele foi lá, vendo a mulher naquele estado, eles falam com ele, não precisa nem falar. Ele simplesmente orou por ela e a febre deixou e ela passou a servi-lo. Então Jesus, quando entrou nessa casa, ele trouxe uma cura naquela casa. Jesus entrando na minha e na sua casa, querido, ele vai saber o que está acontecendo lá, e se for enfermidade, ele vai deixar cura na sua casa. Às vezes nós queremos só vir na igreja. Não, eu vou lá, precisa vir, mas traz Jesus para dentro da sua casa. Traz Jesus para dentro da sua casa, que ele vai identificar melhor o que está acontecendo lá. Porque às vezes nós estamos tão envolvidos com a situação que não percebemos algumas coisas. A mãe dessa jovem, ela estava tão envolvida com aquela situação que não percebeu o que estava acontecendo. Nós fomos lá, nós identificamos, repreendemos o demônio foi expulso, foi repreendido, e depois ela usou daquela de outras vezes para tentar atrair a nossa atenção. A gente não foi, no instante acabou o problema. No instante acabou. Jesus, entrando na minha e na sua casa, ele pode curar a sua família. Terceira casa. Não sei se vai dar tempo não, mas amém. Está lá em Lucas capítulo 5, versículo 17 ao versículo 24. Essa casa aqui, irmãos, é a própria casa de Jesus. Ele tinha uma casa, um local que ele parava algumas vezes, ele descansava a cabeça dele, em Cafarnaum, ali, ó. E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e achava-se ali assentados os fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Pode colocar outro versículo. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico, não vou ler todo, deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. Para encurtar a história, não conseguiram entrar.
de tantos que estavam naquela casa. E eles subiram ao eirado da casa, abriram, tiraram lá o telhado, não sei como é que era, o sapê, alguma coisa, tiraram lá e desceram o paralítico numa maca, no meio da casa onde Jesus estava. Era a casa dele. Nem na casa dele ele tinha momento de descanso, mas esporadicamente ele parava por ali para descansar, colocar os pensamentos em ordem, porque às vezes precisamos disso. Descansar um pouco, parar. A vida tão corrida, tanta luta, tanta tribulação que enfrentamos, às vezes precisamos parar. Jesus, ele parou. E esses homens abriram essa brecha na casa e desceram o paralítico. Às vezes, irmão, nós pensamos que não tem uma saída para nós. Às vezes pensamos que não tem condições nenhuma de eu ver alcançar o Senhor. Às vezes nós colocamos aquilo que faz separação entre nós e Deus à frente de tudo, o pecado. Ah, eu sou tão pecador. Não sou digno de ir lá. Estar na presença do Senhor. Nós não somos dignos, mas Ele nos fez merecedor disso. Ele nos chamou para isso, para sermos adoradores dEle. Quando nós pensamos que não tem uma solução para a nossa família, esses 4 amigos que levaram aquele paralítico, para eles era a única solução aquela ali, não era? Não sei se já foram em médico, foram em ortopedista, fizeram ressonância disso, chapa daqui, chapa dali, não sei, colocaram o homem em pé, fisioterapia para andar, claro que não existia isso. A ciência estava evoluída nessa época. Não sei, não tinha uma solução para ele ficar de pé sobre seus artelhos e andar. Jesus, estando lá dentro, vendo aquilo tudo ali, ele traz uma solução para aquele homem. Levanta e anda, toma o teu leito e anda. Jesus, ele leva uma solução. Ele tem uma saída para você, querido. Deixa ele entrar na sua casa. É o apelo desta noite aqui, querido. Não pense que aquele que vai entrar na sua casa através da sua chaminé vai trazer algo bom para você. Claro que isso também não existe. Mas quando eu era pequeno eu acreditava em Papai Noel. Não é? Hoje, muitas crianças nascem dizendo que Papai Noel não existe. Mas no meu tempo de criança, eu acreditava em Papai Noel. Tu acreditava não? Não, né? Obrigado, me deixou sozinho nessa. Eu me lembro. Minha irmã, sempre a minha irmã mais velha, que morava com a gente, não é a Maria da ilha, mas a Odete, que é a diaconisa que Jesus vem aqui. Chegava nessa época de Natal, ela sempre mandava a gente procurar um galho de pé de café. Era isso. Pega lá um galho de pé de café que eu vou montar a árvore de Natal. Passou por isso, assim, não mato catar não. Você comprou aquela prontinha, né? Eu ia lá, não sei se o Hilário ia, mas a gente ia catar, ela preparava aquilo ali, enrolava de algodão, aquelas bolinhas maravilhosas, né, que caíam no chão, espatifava tudo, colocava assim mesmo os pedaços lá. A gente era muito pobre, às vezes a nossa ceia de Natal era um franguinho. Era um franguinho assado, mãe assava lá, para a gente ter o que comer. Nem sempre eu tive. Hoje, uma vida de fartura, naquela época eu não tinha não, anos 70, tinha não. Às vezes a gente ia dormir sem ter nada. Outro dia, era só mais um dia 25, às vezes a mamãe fazia lá, meu pai gostava muito, rabanada. Ela fazia para ele. Ela separava o dele, colocava na geladeira, falava para o seu pai, gosta de rabanada gelada. E é bom mesmo, né? É bom demais. Quente queima a língua. Com café ainda, meu Deus. Tem gente que não gosta, tá vendo que nós não somos iguais? É diferente, irmão, nada disso. Essa diferença que nos une, né? Polos opostos se atraem, né? Preparava aquilo tudo ali, chegava a noite de 24 para 25. Eu ia lá no outro dia, falava, Papai Noel veio? Não veio. A rádio estava vazia como sempre. Ano após ano, acreditando naquilo ali. Vivia nessa fantasia, nessa ilusão, que ia ter alguma coisa ali para mim.
Não tinha. Não tinha. Só fui descobrir isso depois de... Rapaz, Papai Noel não existe, cara. Mamãe uma vez falou, olha, seu pai... Uma vez eu ganhei um presente. Lembrei aqui. Uma vez tinha um presentinho debaixo da árvore lá para mim. Tinha uma para mim, uma Manel e para o Hilário, meus irmãos. Tinha lá, gente. Coisa linda. Quando chegamos de manhã, a mãe chegou e falou, Papai Noel deixou esse presente para você. Chegou para o Hilário, Papai Noel deixou esse presente para você. Papai Noel, ele teve aqui, mãe? Teve aí. Carrinho de plástico. Aquele que você dá a primeira puxada, a roda já sai, né? Mas a gente brincamos com aquilo ali muito tempo, irmão. Era o nosso presente. Se você der um presentinho desse, um caminhãozinho de plástico para o João Guilherme. Que a gente comprou, que é drone. Agora que é drone. Agora é drone. Não, dá não. Dá não. Vamos lá, mais uma casa, irmãos. A casa de Levi. Jesus leva algo maravilhoso naquela casa que a minha e a sua precisa. Perdão. Vamos lá, Lucas capítulo 5, versículo 29. Olha o que acontece nessa casa aqui. Até o versículo 32 eu vou ler para os irmãos. Então, Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de... Levi aqui é Mateus, o coletor de impostos, tá, irmãos? O número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Vai, coloca o fim, por favor. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos, os bons, aqueles que não estão doentes, não precisam de médico, e sim os doentes. E o versículo 32: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Arrependimento igual a perdão. Jesus, ele veio buscar aqueles que estão feridos, aqueles que estão manchados, leprosos. Eu estava preparando outra mensagem exatamente sobre isso aí. Qual é o verdadeiro sentido do Natal? Estava preparando e deixei de lado. Porque Jesus, ele nasce numa circunstância completamente adversa. Não tinha lugar para ele em lugar nenhum. É uma outra mensagem que eu estou preparando também, quando tiver pronto, eu aviso vocês. As coisas que Jesus usou e que não era dele. E uma quinta coisa que ele teve que comprar. Estou preparando isso lá para ele. Então ele nasce numa situação adversa, não tinha lugar para ele em lugar nenhum. Eles viajam, alguns dizem que é 80 milhas até o local do recenseamento. E quando chegam lá na estalagem, procura, não tinha lugar. Olha que coisa interessante, Geisa, para você ensinar para os seus adolescentes. Os pastores estavam pastoreando, levando as suas ovelhas à noite. Porque de dia era muito, o sol era escaldante. Então eles levavam as suas ovelhas para pastar à noite. E eles estavam no campo. Jesus está na cidade procurando um lugar para nascer, vou dizer assim. José e Maria procurando estalagem de porta em porta. Não tinha lugar para ele em lugar nenhum. Os nobres não ofereceram nada para ele. E foi dado para ele um lugarzinho lá onde ninguém queria ficar. Fica aí. É o único lugar que tem para você. Que lugar é esse? A estrebaria. Junto com os animais. Fica lá. Pode ficar lá, não vai me pagar nada. E nasce Jesus nessa circunstância. Um local que não tinha higiene, não tinha ali uma UTI neonatal, é isso mesmo, Ana Lúcia? Está aí? Uma UTI neonatal para colocar o menino. Não tinha. Isso é coisa moderna. É para os Nutella de hoje em dia, que já nascem para UTI neonatal. Mas a gente nascia, cortava lá o cordão umbilical na faca, e a gente está aqui forte hoje, para a glória de Deus. Aleluia, não, misericórdia, isso é uma faca da garra infectada. Bom, enfim, Jesus, ele nasce nessa circunstância. Coloca o menino em volta em panos e colocam numa manjedoura.
colocar um coxozinho de colocar comida para os animais, chamado de manjedouro. Maria, com todo o cuidado, José, com todo o cuidado com o menino, coloca ali algumas folhas de capim, o feno dos animais, forram, enrola o menino e colocam ali. Até aí tudo bem, né? É o que tinha para hoje. Mas acontece algo maravilhoso do lado de fora. Aparecem os anjos anunciando, cantando hosana nas alturas, anunciando aos pastores que pastoreavam ali, que o menino que estava lá dentro era alguém especial. Olha, sabe o que acontece aí? Eu comecei a ler isso aqui, eu fiquei emocionado. O rei Jesus, aquele predito em Oséias capítulo 3, que nasceria em Belém, Judá, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre as grandes, de ti sairá o Redentor, o Salvador Cristo. Belém. Ele nasce nessa circunstância. Anunciado a pastores, falado com aqueles mais desprezados da sociedade. Foram esses que viram o nascimento, porque os nobres festejavam nos seus castelos, nas suas casas, sem se preocupar com o mais humilde. Olha a circunstância que Jesus veio. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Nessa circunstância, ele nasce anunciado aos pastores, aqueles que estavam ali, e os pastores cheios de alegria, o que eles fazem? João Guilherme, vamos lá. Sua professora é professora e é mãe. Sua professora é sua líder, sua mãe é sua tia. Fala, João Gabriel. Os pastores saem anunciando que o rei chegou. Eles foram também comovidos por aquela situação, aquela visão angelical. Eles ficaram tão cheios que saíram anunciando. Olha aí, querido, o novo nascimento, o Natal nas nossas vidas é isso. Esse novo nascimento recebemos da Jesus no nosso coração. Ele nos enche de uma forma que nós vamos sair anunciando as boas novas do Evangelho. Isso é Natal. Natal não é um peru assado. Se tiver, é bom. O frangão, a rabanada, isso é bom. Mas o verdadeiro sentido do Natal é esse aqui: anunciar a Jesus. Jesus, ele foi à casa de Levi e lá ele ouviu tudo isso aqui. Você come com os pecadores. Por que você come com os pecadores? Ele fala: olha, eu vim para os que estão doentes, não vim para quem é são. Quem está são não precisa ir de médico, ir a médico, mas aqueles que estão enfermos é para esses que eu vim. Precisa do que esses que estão doentes? Precisam da sua casa, a sua vida, a sua saúde seja restaurada. Ele traz perdão e restauração na sua casa, que às vezes pode estar doente. Quando Jesus entra em uma família, perdoa todos os pecados e tira toda a culpa e condenação das nossas vidas. Pois, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quinta casa, tem gente já dormindo. Lucas 7:36. Quinta casa. Nessa casa aqui, algo muito legal acontece. Lucas 7, é aí mesmo. Está no 5, capítulo 5, você vai até o capítulo 7, agora versículo 36, isso aí. Olha aí. Um dos fariseus, olha aí, convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Agora dá um pulinho lá para o 44, por favor, Douglas. E voltando-se para a mulher, Jesus lhe disse a Simão: você está vendo essa mulher? Olha o que acontece nessa casa, irmão. Olha que legal. Você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Era costume, né? Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. 45. Você não me recebeu com um beijo, um ósculo santo na face. Ela, porém, desde que entrei,
não deixou de me beijar os pés. E o outro versículo 46, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Já era um prenúncio do que ia acontecer com ele. Mas olha que coisa interessante acontece nessa casa. Às vezes o dono da casa está tão distraído que não dá importância da visita que está ali. Às vezes nós estamos tão atarefados, como Marta, que não damos importância do ensinamento de Jesus nas nossas casas. Às vezes nós estamos tão enrolados com a situação das nossas vidas, que não nos importamos com o mestre que está na nossa casa. E vivemos e vamos vivendo a vida. Passa-se anos, passa-se dias, passa-se meses, passa-se décadas. E Jesus na nossa casa, nós não tiramos proveito de nada disso aí. Porque nós não o reverenciamos como tem que ser. Nessa casa, Jesus ele derramou unção nessa casa. Unção. Existe um costume de toda vez que chegasse alguém em casa, oferecer água para lavar os pés. Era um costume da época. Pés e mão. Trazendo frescor ao visitante. Não fazer isso era um sinal de falta de hospitalidade. Jesus chegou à casa de Simão e este não ofereceu água. Não ofereceu nada. Simplesmente achou que ele sentando à mesa era o suficiente. Quando Jesus está em nossa casa, podemos levar a Ele nossas lágrimas, levar ao Senhor as nossas tristezas e receber a unção que nos fortalece para vencer todas as coisas. Como você tem recebido Jesus em sua casa? Como? Como? Pensa aí. Vou adiantar aqui. Mais uma casa aí. Lucas 8:41, vai pensando aí. Olha as coisas que Jesus está levando para as casas que ele visitou, hein? Sexta casa, Lucas 8:41, obrigado, Douglas, já colocou ali. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa. Versículo 42. Pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava morrendo. Olha que situação. E enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Ele estava indo para lá. Ele foi convidado a ir à casa de Jairo. Porque Jairo, quando saiu, deixou uma situação complicada lá. Ele tinha que fazer a parte dele no exército. Mas teve que ir e deixou lá uma situação. Qual era a situação? Uma filha morrendo. Estava morrendo. Uma menina de 12 anos. Era o amor da vida dele. Nossos filhos são os amores das nossas vidas. O amor da vida dele estava enfermo em casa. Qual é o pai que não se compadece com uma situação dessa? Vai buscar todos os recursos, vai buscar tudo o que ele pode para salvar a vida do seu filho. Jesus chega naquela casa, manda saem todos para fora. Vem para cá só a mãe. Fecha a porta, porque ele ia fazer um milagre. Tem milagres que só o dono da casa vai ver, querido. Quando Jesus está na sua casa, só você que está na sua casa, você vai ver esse milagre. As pessoas que estão lá fora vão ver o seu testemunho. Quando você está com o coração, com a porta da sua casa completamente aberta para o Senhor, Ele pode trazer vida. E vida em abundância. O Evangelho de João, capítulo 10. Versículo 10, a parte B. Mas Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Ele veio para curar da morte, levantar o enfermo. Tem alguém assim lá? Às vezes não é enfermidade física. Você não identificou ainda. A enfermidade é espiritual. Mas mesmo a enfermidade espiritual que está cometendo a sua casa, Jesus pode levar cura. Você pode perceber. Você percebe alguma coisa. Mas você pode falar assim: eu não tenho forças para combater isso aí. Chama Jesus.
Chama o Senhor, que Ele vai entrar na sua casa. Ele não vai demorar. A situação aqui, a multidão estava apertando ele. Queria andar, não dava, ia andar, não dava. Você conhece muito bem a história. E ele se atrasou. É diferente de Lázaro. Se der tempo, vou falar mais à frente. É diferente. Ele fez de propósito. Ele queria ensinar uma lição. Aquela região, aquela aldeia, ele ia ensinar uma lição maravilhosa. Mas aqui na situação de Jairo, ele estava sendo impedido. Ele queria chegar lá. Jesus quer entrar e assumir o controle da sua casa para encher a sua casa de vida. Quando ele está na sua casa, ele é convidado por você para entrar na sua casa. Não é simplesmente cantar aquele hino do Regis Danese, entra na minha casa, entra na minha vida, só de boca para fora. Só de boca para fora. Aí você vai continuar cantando o hino. Vai cantando hino, você vai ver que não é a realidade. Não é a realidade. Deixar o Senhor assumir o controle da sua casa, Ele vai assumir o controle da sua vida, querido. Deixa eu dar um testemunho para os irmãos aqui, bem rápido. Alguns mais antigos me conhecem. Essa senhora que está aqui, ó, Dona Rosa Camila, irmã Rosa Camila, sabe desse testemunho aqui. Irmã Rosa, vou citar aqui. Eu fiquei, não me lembro qual foi o ano agora, ficando velho, estou esquecendo nada. Acho que foi em 2000, ano 2000, minhas filhas eram pequenininhas. Eu fui descer do caminhão do correio um pallet. Naquela época a empilhadeira era manual. A empilhadeira manual chegou depois. E cada pallet daquele era 300. Não é isso, Wallace? Não sei qual é o peso lá. Nosso lá era aramado de 500 quilos. Até a tampa enrolada. Então, alguns casos nós tínhamos que descer no braço aquilo ali. E eu fui descer. Era eu que era responsável por descarregamento da carga, recebimento de carga. E era daqueles pallets de 500 quilos, eram 12, 14 pallets. Era caminhão até o teto. E eu fui. Descarreguei o primeiro pallet. Coloquei embaixo, colocamos no carrinho, entrou. Quando eu fui puxar o segundo pallet na paleteira manual, minha coluna deu um estalo. Do jeito que ela deu o estalo, eu fiquei travado. Me ajudaram a descer do caminhão, caminhão comprido, de 12 toneladas. Desci do caminhão, me assentei todo torto. Dali, fui para o médico, injeção daqui, injeção dali. Não resolvi o problema da minha coluna. Fiquei licenciado 23 meses. 23 meses licenciado. Coluna travada. Desses 23 meses, Geisa, eu fiquei sem receber um centavo 7 meses. Porque o INSS entrou em greve. Dei entrada num dia, no outro estourou a greve do INSS. 7 meses. E agora? E fazendo a obra de Deus. Minha esposa está ali, ela testemunha disso. Fazendo a obra de Deus. Com a coluna ruim. Os mais antigos aí sabem. Não me faltou nada. Não faltou o pão, o leitinho das minhas filhas, não faltou nada. Porque quando nós abrimos mão de fazer a obra de Deus, o Senhor também Ele vai recolher alguma coisa. Eu insisti junto com a minha esposa, minhas filhas pequenas, fazer a obra de Deus, indo lá para a congregação do Bracuí. Sem carro, de ônibus, debaixo de sol quente, elas pequenininhas. E eu, ruim da coluna. Não me faltou nada. Ah, você recebia da igreja. Não, não recebia da igreja. Não recebia da igreja. Já que o Neri está ali, irmã Maria do carro, sabe muito bem o que eu estou falando. Foram assim 7 meses. 7 meses. Não me faltou o alimento. Não faltou o alimento. Não faltou para as minhas filhas, não faltou roupa, calçado, não faltou nada. E era só eu que mantinha a casa, minha esposa não trabalhava nessa época. Quando você está fazendo a obra de Deus, quando você faz a obra de Deus, você está envolvido na obra de Deus,
Deus não permite que falte nada na sua casa. Eu falo isso para testemunho, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu li Lucas 8,42. Aí, Jesus levou vida na casa de Jairo. Ele quer fazer isso. Já estou quase parando, quase encerrando, 9 horas. Não vai dar para dar tudo. Só mais uma casa aqui. Lucas 10,38. É a casa de Lázaro agora. Marta e Maria. Vamos ver aí? Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-os na sua casa. Vai, 39, até o 42. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, olha aí, ouvia o seu ensino. 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, distraído. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para te servir? Diga que venha me ajudar. 41. Mas o Senhor respondeu: Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Normal, né? Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha o que Jesus estava levando nessa casa. Ele estava ensinando naquela casa. Marta estava tão ocupada, preocupada com os afazeres, a melhor forma de receber o mestre, não atentou para a presença do Senhor. E o que ele estava fazendo naquela casa? A irmã se ajoelhou, jogou-se aos pés e ouvia o seu ensinamento. Jesus tem ensinado na sua casa, meu querido. Você tem se debruçado na leitura da palavra, na oração, ou você está ocupado demais para isso, para ouvir Deus falar? Sim, porque às vezes nós vemos na casa do Senhor, mas o pregador está pregando, você se enche, vai para casa, fecha a sua Bíblia e você não sabe nem onde está. Só vai procurar no próximo culto. Como é que Deus vai falar com você desse jeito? Como? Leitura da palavra é o Senhor falando conosco. Jesus quer falar com você em sua casa. Leia a palavra dele. Deixe ele falar contigo. Mas eu leio e não entendo. Leia de novo. Eu estava lendo um comentário de um grande pregador. Ele falou o seguinte: nem sempre o texto que nós lemos numa pregação a igreja recebe. Eu olhei aquilo ali e falei assim: ué, mas como isso? Se a igreja está prestando atenção em você, são 60 olhos olhando para mim. Como que eles não vão entender, prestar atenção no que está sendo lido? Atropela o português, né? Ele falou: quando isso acontecer, você perceber, leia novamente. Leia outra vez. Leia, se preciso for, de 3 a 5 vezes. Aí a igreja vai dar atenção no que você está falando. Porque às vezes você está aí para receber, mas você está disperso, querido. Tem gente já pensando que vai comer na jantar, chegar em casa. As donas de casa já ficam pensando: poxa, será que eu tirei o frango da geladeira? Será que eu esqueci em cima da pia? Será que eu tirei do congelador, coloquei embaixo? O que será que eu fiz? Será que eu deixei a cafeteira ligada? Será que eu desliguei a luz do quarto? Aí será rio que é assim, não é assim que acontece? Às vezes está aqui no culto esperando a hora, o culto acabar logo, eu tenho que ir para casa, eu acho que eu esqueci a luz acesa. Ué, mas esqueceu, já era. Apenas aproveita aqui o momento, a mensagem que está sendo lida. Jesus às vezes quer falar com você, e estamos tão distraídos, tão ocupados com tantas coisas, seja na igreja, seja em casa. A Bíblia fechada, não fala nada, Deus não falou comigo. Não tirei um tempo para a leitura da palavra. Não me dediquei sequer à oração. 5 minutos que seja. 1 minuto que seja. Não vou dizer para você orar 40 minutos. 1 hora. Mas 5 minutinhos que seja. Dedicar esse tempo ao Senhor. Parar. Orei. Acabei de orar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Fecha a Bíblia e sai da palavra. Não. Uma certa vez um pastor chamado Marcos Vinícius, da comunidade evangélica de Nilópolis, ele falou comigo assim: quando você orar, está no começo da minha caminhada, quando você orar, acabou de orar, permaneça de joelho, pelo menos mais 30 segundos. Eu perguntei para ele: mas por quê?
Ele falou assim, porque nesses 30 segundos, Deus pode te revelar coisas que durante o dia você não vai ouvir. Mas eu faço isso. Fico ainda remoendo tudo que eu orei assim, pensando. E realmente Deus fala. Faça esse teste. Deus fala. Deus fala com você. Amém ou não amém? Amém. Deus, Jesus quer falar com você em sua casa. Então, irmãos, eu vou parar por aqui. Tá certo? Tinha mais ainda algumas casas aqui. Tinha mais 5 casas. Não vou me alongar mais. Mas uma coisa eu quero deixar para vocês nessa noite. Jesus quer entrar na sua casa e fazer morada. Aleluia. Ele quer estar na sua casa. Ele tem que ter prazer de estar na sua casa. Faça da sua casa um lugar agradável para o Senhor. Não faça como Aminadab. Faça como Obed-edom. Aminadab fugiu agora o tempo que a arca ficou na casa dele. Se alguém lembrar aí, sopra para mim aí. Não lembro. 30 anos, se não me engano, ficou na casa dele. Ficou lá e não aconteceu nada. Simplesmente a arca se empoeirou. Teve teia de aranha, ninho de animais, de bicho na casa dele. Quando Davi foi lá e tirou, levou. As vacas tropeçaram, ficou na casa de Obed-edom. É isso? 6 meses na casa de Obed-edom. E aconteceu o que lá? Tudo na vida dele prosperou. Tudo prosperou porque ele teve intimidade com o Senhor Deus. O tempo que a arca ficou ali, ele foi abençoado grandemente. Então Jesus quer entrar na sua casa, quer fazer morada, quer estar com você. Ele quer abençoar a sua casa e a minha casa. Quando ele entra em nossas casas, ele traz alegria, cura, restauração, perdão, unção, vida, palavra, salvação, comunhão, visão espiritual. E por isso ele traz uma coisa maravilhosa que nós precisamos ter, eu e você. Ele aumenta a nossa fé. Ele aumenta a nossa fé. Amém? Fica aí essa palavra. Se tiver oportunidade eu termino. Se não, paramos aqui. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Eu preparando as outras mensagens, em tempo eu estarei passando para os irmãos. Deus abençoe a vida de cada um. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor somente por essa noite maravilhosa. Eu estou alegre com o Senhor. Estou alegre, porque mais um ano vai, mais um ano vem. Tudo começa no ano que vem. É assim que diz aí? Mas não. Um ano vai, outro vem, e a gente vai vivendo. Certo? Deus abençoe a vida de cada um. Vamos estar orando para encerrar. Se você quer fazer, se tem algum pedido, tudo que eu falei lá no começo, ó, o meu ano começou assim e hoje eu estou assim.